Queria convidar a Luciana Morredaui, falei certo? A Luciana é jornalista, professora visitante da Unifesp, né? Ela vai falar sobre o espaço público, o espaço de circulação sumiu. É uma pergunta ou é uma afirmação? É uma afirmação. É uma sensação. Muito bem. Luciana, por favor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, que agradeço o convite. Eu vou falar um pouco da minha sensação como pedestre que circula em São Paulo, que usa transporte público, metrô e ônibus, mostrar um pouco para vocês a sensação de circular pela cidade, ou a dificuldade de circular pela cidade por causa do vício das pessoas em olhar para a tela de seus aparelhos celulares. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu morei 6 anos em Brasília e quando voltei para São Paulo no começo do ano, o impacto para mim foi muito grande, porque a população muito menor do que de São Paulo, né? Eu não sei usar direito, assim, mas tudo bem. Vou começar mostrando para vocês uma campanha da operadora de telefonia japonesa, do Como. Isso não é uma preocupação nova. Em 2012, ela já começou a fazer campanhas educativas no metrô de Tóquio para alertar as pessoas sobre como o vício no smartphone dificulta a circulação. Então, anúncios, vocês já devem ter visto no metrô de São Paulo, eu vou mostrar depois, em escadas rolantes, na escada, nas laterais, uma área específica para a circulação de quem está com o celular. Eu vou também mostrar um vídeo para vocês, não sei se vocês conhecem, esse vídeo ele é bastante antigo, foi muito difícil conseguir encontrá-lo, porque saiu do ar. É uma simulação também dessa operadora japonesa e uma universidade de tecnologia, uma simulação no computador que mostra o que acontece quando 1.500 pessoas atravessam um importante cruzamento em Tóquio, Shibuya. A legenda está em japonês, então o resultado aqui, um resumo para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. É importante que vocês prestem atenção nas imagens, não é? Não tem nessa simulação nenhuma indicativo de morte por causa desse uso constante do aparelho celular. Mas os resultados são expressivos. Passa o... Eu peguei de uma revista alemã o vídeo, porque não... Wenn 1.500 Menschen mit dem Blick auf São das três Smartphone cores, as três cores, aquelas elas representam uma velocidade. Então, cada grupo der Aichi-Universität foi gezeigt, simulado em uma die in velocidade. Zusammenarbeit mit Japans größten Mobilfunkbetreiber entstanden. Bereits unter normalen Bedingungen ist die Überquerung des berühmten Shibuya-Kreuzes in Tokio eine Herausforderung. Richtig gefährlich wird es mit eingeschränktem Sichtfeld. Nur 5% des Sichtfeldes stünden laut dem Video Menschen zur Verfügung, die während des Gehens eine Textnachricht schreiben. Die Leute würden sich deshalb beim Überqueren der Kreuzung erst bei einer Entfernung von 1,5 Metern wahrnehmen. Wenn 1.500 Menschen mit dieser Einschränkung die Kreuzung überqueren, käme es laut Simulation zu 446 Kollisionen und 103 Stürzen. Außerdem würden 21 Smartphones zu Bruch gehen. Vor allem die japanische Art, sich für einen Zusammenstoß mit einer Verbeugung zu entschuldigen, erwies sich als besonders gefährlich, da durch sie Kettenreaktionen ausgelöst werden. Das Video ist eine Warnung des Mobilfunkbetreibers Docomo. Wer kurz nach während des Laufens schreibt, ist selten in Gefahr. Vou voltar aqui para vocês verem então, o resultado. 547 atravessaram o cruzamento, houve 446 colisões, 103 pedestres caíram e 21 smartphones foram ao chão. Então, o que fazer? Vou mostrar algumas soluções para vocês sobre ações feitas em alguns países para tentar dirimir esse problema. Uma delas é a reorganização dos espaços de circulação dos pedestres. Então, não sei se vocês conhecem,
esses exemplos. A China fez vias específicas para viciados em celular, proibido circular com celular, e o lado direito para as pessoas que são viciadas em celular. Washington também, duas faixas separando os viciados em celular dos não viciados. Então, nós estamos falando de 2014, 2015, 2012, isso não é um problema percebido agora. Na Suécia, o poder público contratou designers para fazerem placas para sinalizarem aos pedestres o perigo de circular com os olhos grudados na tela do celular. Na Califórnia também, então, cuidado para atravessar, depois um alerta para usar o Facebook depois. Outro exemplo interessante são os sistemas de alerta. O metrô de Hong Kong tem alerta por som desde 2013, então você tem um áudio em japonês e inglês para alertar os pedestres do perigo de eles podem cair numa via, tombar, enfim. E na Alemanha, luzes vermelhas foram instaladas nas linhas dos bondes para que os pedestres não precisem olhar para cima, então eles estão olhando para a tela do celular e aí tem uma sinalização. São tentativas de mostrar, alertar a população para o perigo desse uso desenfreado. Só que tem um problema, eles são chamados smartphones zumbis. Essas pessoas elas têm que ver as placas, só que elas ficam com os olhos grudados no celular. Então, por exemplo, como eu mostrei para vocês, Washington, o rapaz estava circulando na área, né, que não era para circular. Então, a pessoa que está olhando para a tela do celular, provavelmente ela não vai ver o alerta vermelho. E eu andei muito na linha amarela aqui no começo do ano, quando eu fazia monitoria na FAO no primeiro semestre, eu precisava ir toda segunda-feira para a USP, então eu usava a linha amarela. E é muito comum, porque a sinalização ela fica do lado da escada, então as pessoas não olham a sinalização. Tem placas nos painéis em cima, mas se você está olhando para o celular, é difícil. Então, me parece que esse é um problema de comunicação, de como tentar interferir nessa distração da pessoa que não consegue desgrudar os olhos do celular. O ano passado eu não tinha essa percepção. Esse ano eu comecei a perceber que isso também é um problema, além de metrôs, dentro dos ônibus. Então, as pessoas elas ficam com o celular, elas não conseguem desgrudar os olhos, isso impede de você passar na catraca e complica ali. Você está numa estação de metrô, às vezes você precisa pegar o ônibus para descer 4 pontos depois, você não consegue circular, as pessoas ficam. Então, 15 dias atrás eu contei de um trajeto de Genópolis para Vila Mariana no ônibus, 15 pessoas com celular, olhando para o celular. Então, isso pode parecer pouco, mas dificulta a circulação. Você não consegue. E também tem a questão dos fones de ouvido. Então, como é que você vai? Você está numa estação, você vai ouvir um alerta, mas você está com fone de ouvido. Enfim, são problemas que aparecem por essas tentativas de alertar o cidadão. Então, eu também colhi alguns exemplos interessantes que vou mostrar para vocês que eu penso que é o caminho mais adequado, que é tentar interferir nessa desatenção a partir de tecnologia. Então, tentar interferir no dispositivo de quem está ali desatento. Então, nessa cidade da Coreia do Sul, foi feita uma tentativa em frente ao hospital. Então, faixas de pedestre, elas emitem luzes coloridas e piscantes. Nós vamos ter que ser alertados por tecnologia para termos mais atenção. E ela projeta raio laser na rua para alertar pedestres. O sistema também usa radar e visão térmica para detectar a aproximação de carros e pedestres. E o alerta é dado por um app, então, no seu aplicativo. Outro caso, eu colhi mais exemplos, esse aplicativo, Type and Walk, permite o envio de texto enquanto a câmera mostra o que está à frente. Áudio, Oi? Interrompe a música ao se detectar ruídos ou carros se aproximando.
E um outro aplicativo da Universidade Estadual de Nova Jersey bloqueia a tela quando detecta trânsito. E também tem um alerta de GPS dado ou sensor no sapato. Enfim, algumas tentativas de tentar interferir nessa desatenção. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação de circular pela cidade, de não conseguir, você não consegue passar, porque a pessoa está com o celular e ela não tem a percepção de que ela está ali impedindo outras pessoas de circular. Eu tenho essa sensação, porque eu sou uma delas. Você também, você fica com os olhos na tela do celular. Não, isso é irreversível, né? Não adianta. A gente tem que pensar daqui para frente, né? Porque as pessoas vão continuar com o elas vão celular na continuar. mão. Mas sei, pelo Se bem que o senso... celular está com dias contados também. Por que você está falando do quê? Já se fala de... Tecnologia Isso assistiva. você Ah, usar gadgets sim. diferentes, né? Sim, Que sim. Você não tem que segurar. Isso não vai ser Eles maravilhoso. vem na tua mão daqui a pouco. Mas aí você vai ficar olhando, Ela abre. mas aí você vai ficar olhando para o relógio. Sim, De alguma sim. maneira, algum objetivo, Sim, enfim, sim, claro. vai tirar a atenção. Eu estudo na FAO fachadas de mídia. Então, existe uma grande discussão hoje sobre o impacto na paisagem urbana, porque cada vez mais a cidade vai sendo ladeada por LEDs, por exemplo, a árvore de Natal agora, este ano, ela vai ter só projeção, não tem mais lâmpada. Então, isso, de alguma maneira, também prejudica a circulação. Eu não coloquei isso na minha palestra, mas ia ficar imensa. Então, por exemplo, os jogos de Pokémon, enfim, outras... Só que não, você só pode... o poder público só pode agir quando há um problema de muita aglomeração. Não se pode impedir o sujeito de ir e vir. Que essa é uma discussão que também está sendo feita nos Estados Unidos, que já foi tentado enviar um projeto para aprovar multa, o ano passado pela Câmara e esse ano pelo Senado, para multar as pessoas que estão distraídas, impedindo a circulação e permitir que elas só usem em determinados momentos. Então, em caso de emergência, por exemplo, isso é uma questão que também discute o impedimento de ir e vir. Né? Até agora não se conseguiu aprovar. Eu vou dar um exemplo de São Paulo. Então, São Paulo tem um monte de faixa, tem faixa para ciclista, tem o ciclista divide a faixa com patinete, tem o ônibus, tem uma série de divisões ali para tentar organizar a circulação. Não me parece adequado, imagina as calçadas de São Paulo, a prefeitura tem um projeto de alargar calçadas, melhorar a circulação de pedestres, aumentando os espaços, mas pelos exemplos mostrados, não me parece que vai funcionar. Pela minha experiência de circulação, as pessoas elas olham só para suas telas de celular. Então, precisaria pensar em alguma solução que fosse... que realmente fizesse uma intervenção nessa desatenção. Então, nós já temos bicicleta, temos patinetes, né, skate, as pessoas dentro dos ônibus, elas já estão cada vez mais... eu me lembro que antes, quando eu era adolescente, a minha preocupação era entrar com um relógio no ônibus, perigo de assalto. As pessoas elas não pensam, elas estão tão viciadas que elas não conseguem, não pensam em outra coisa, o tempo todo olhando a tela do celular. O metrô de São Paulo, a linha amarela, fez uma campanha em 2015, né, os bonequinhos muito semelhantes à da operadora japonesa. Você pode só passar, por favor, para... Não, de cima, Capital Play. Então, para mostrar, certamente vocês já devem ter tido essa sensação. Você vai diminuindo a velocidade. Se você está com pressa, você não consegue circular. Então, uma campanha de 2015. Aí fica todo mundo, é muito complicado. Aí, essa de 2017, você, por favor, essa que eu peguei, já voltando a São Paulo, ela é de 2017, mas o metrô, esses alertas estão sempre nas escadas, nas laterais, não sei se vocês já viram, também nos painéis de LED, mas eu não percebi ninguém olhando isso, não sei, precisava fazer uma pesquisa mais aprofundada. A campanha, São Paulo já fez campanha sobre o uso de celular ao volante para alertar o motorista
Não se tem registro, eu vou mostrar também para vocês, eu não consegui compilar dados de mortes, número expressivo de mortes em função dessa desatenção do vício do celular. Então, por isso a dificuldade de, em Nova York, não passar projetos que multem o pedestre, porque tem a questão da circulação e também não tem como provar numericamente que o celular causa morte ao pedestre. Então, a prefeitura fez essa campanha. Também em São Paulo é difícil mensurar a morte porque não tem no boletim de ocorrência. Precisa constar no boletim de ocorrência a causa da morte, por atropelamento, enfim. Então, esse número não é possível ter também aqui em São Paulo. A prefeitura começou uma nova campanha no final de novembro e o alerta para o pedestre que usa celular desenfreadamente vai começar em 2020. Vocês já devem ter visto em pontos de ônibus os anúncios da prefeitura com o número de mortos. Não sei se vocês já viram, na Paulista tem. Então, eu peguei esses dados de uma matéria que saiu no New York Times em setembro, agora passado. Isso que eu estava falando para vocês. Na ocasião da discussão da lei, foi pedida pesquisa para avaliar o impacto do uso do celular com pedestres. O dado que, embora divulgado esse ano, é de 2015, então aparece os acidentes envolvendo celulares de todas as fatalidades, 5.376, apenas 12. E não dá para mostrar também se esses 12 todos são consequência de uso de celular. É difícil mensurar. Sim, mas também tem algumas localidades que aprovaram multa. Então, no Havaí tem multa, algumas cidades dos Estados Unidos, enfim, mas não existe uma regra geral. A maioria dos acidentes, como aqui em São Paulo também é percebido, envolve motoristas, ciclistas e passageiros, então o pedestre não é o mais atingido. Esses anúncios que a prefeitura começou a distribuir em São Paulo, não sei se vocês já viram, para fazer um alerta, porque aumentou o número de mortes do ano passado para cá. Então, a maioria motociclistas, os pedestres. Depois, esse número de pedestres, não é possível fazer esse mapeamento da causa. Atropelado porque estava distraído, de que maneira foi? Era o motorista que estava distraído, era o celular, não tem esse dado. Alguns números para vocês. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o uso de smartphone aumenta o risco de acidente em até 400%. 1 em cada 5 brasileiros admite usar o smartphone enquanto dirige. Acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes por fator externo e acidentes envolvendo o celular são a terceira maior causa de mortes. Isso relacionado ao trânsito, não ao pedestre. Motoristas ficam entre 4 e 5 segundos desatentos enquanto manuseiam o celular. Isso equivale a percorrer uma distância de 12 carros enfileirados com os olhos completamente fechados se o condutor estiver a uma velocidade de 80 km. Responder o WhatsApp é ainda mais perigoso. O tempo gasto pode variar entre 12 e 23 segundos, que equivale a percorrer uma distância de um campo de futebol com os olhos vendados ou fechados. São dados do Centro de Experimentação e Segurança Viária. Aí, uma pergunta que eu me faço. A saída? Então, a saída, pelo que eu levantei de dados e fiz essas comparações, ela está mais orientada para a educação e uma interferência no dispositivo, ou em algum investimento conectado. Se nós tivermos em 2020 5G no Brasil, teremos objetos conectados, então precisa haver alguma interferência que não seja apenas restrita à separação por faixas, ou, enfim, esses alertas que não tem nenhuma pesquisa que mostre que eles tiveram resultados positivos. As fotos mostram, as pessoas elas não andam na faixa que elas têm que andar para o celular, por exemplo. Eu não sei como seria isso em São Paulo. É isso. Muito bom. Obrigado, Luciana.
A Luciana volta para